Para que serve o dinheiro para você? Essa pergunta, apesar de parecer óbvia, ela não é. A maioria das pessoas vão responder: bom, o dinheiro é para comprar coisas, tipo um carro, uma casa, uma viagem, uma roupa bonita. Mas essa não é a resposta ideal para que serve o dinheiro na sua vida. Sobre o olhar da educação financeira, a resposta correta é: o dinheiro serve para trazer paz. Vamos entender melhor isso? Segue comigo após a vinheta. Fazer vocês entenderem neste vídeo que o motivo principal de acumular patrimônio é nos trazer paz, vai nos ajudar a entender e melhorar a nossa relação com o dinheiro, ok? Para levar a questão do entendimento sobre o dinheiro e paz, eu gostaria de fazer um exercício com vocês, tá? Imagine o seguinte: se você chegar hoje para o seu pai e para sua mãe e perguntar para eles se você teve uma vida melhor do que eles na mesma idade, muito provavelmente a resposta será positiva. Se você pegar e voltar uma geração, ou seja, perguntar para a sua avó ou seu avô se os seus pais tiveram ou estão tendo uma vida melhor do que eles na mesma fase de vida, provavelmente a resposta vai ser positiva. E assim vai se você ficar voltando de geração em geração, até por volta de 1900, em média, não é para todos os casos, as pessoas sempre foram melhorando de uma geração para outra a sua qualidade de vida, os seus ganhos financeiros. Por volta aí, dos anos 2000, começou a ter um alerta e foi expressado pelo IBGE. Qual é a questão aqui? A questão é que quando nós aprendemos sobre pirâmide etária, a edição vai colocar uma figura sobre isso aí. O que seria isso? É a quantidade de jovens e uma população economicamente ativa e idosos, de um país. Então, quando nós enxergamos a pirâmide etária lá na década de 80, quando a minha geração estava tendo aula de geografia sobre esse assunto, a nossa pirâmide etária ela era uma forma meio que triangular. O que significava isso? Nós tínhamos muitos jovens para produzir riqueza e poucos idosos na ponta para sustentar, para dar aposentadoria. Esse bônus demográfico, ele, a partir dos anos 2000, ele começou a acender um sinal de alerta. E a previsão do IBGE é que lá em 2060, e não se iluda, muito daqueles que estão vendo esse vídeo vão estar vivos, nós teremos uma situação mais complicada, ou seja, a nossa pirâmide etária que estaria em forma de triângulo, ela está começando a inverter. Para efeito prático, nós vamos ter então, nessa inversão, cada vez menos jovens e mais velhos, E isso são vários fatores que levam, desde a melhoria na medicina, a melhoria de conscientização das pessoas se cuidarem, e tudo isso vai gerar que lá por volta de 2060 nós vamos ter uma quantidade de idoso muito grande em comparação à quantidade de pessoas mais jovens, principalmente na fase produtiva. Qual que é a implicação prática disso? Isso a gente tem que discutir na educação financeira. A implicação prática é que, como vai ter muito mais pessoas idosas tendo necessidade da aposentadoria e o recurso financeiro ele é finito, então os valores da aposentadoria vão ser menores e cada vez mais tarde. E nesse sentido, eu gostaria que, partindo do pressuposto que isso é um fato, isso irá acontecer, como que nós devemos pensar sobre isso?
né? O que a educação financeira nos traz de reflexão sobre esse ponto? Então vamos lá. Bom, a primeira questão é que se você esperar, né, chegar nesse período e não fazer nada, né, você provavelmente vai ganhar o equivalente a um salário mínimo hoje. Né? Então, grande parte das pessoas que vão aposentar lá em 2060, por exemplo, vão estar ganhando mais ou menos um salário mínimo. E eu pergunto hoje, né, com o salário mínimo de hoje, você consegue ter uma vida com paz? Provavelmente a resposta será não. E lá em 2060, não importa o valor da moeda, qual moeda vai ser, mas o poder de compra vai ser similar a um salário mínimo de hoje. Então, aí mora a preocupação dos educadores financeiros, porque nós temos uma população que está envelhecendo e nós não estamos preparando para esses fatos. E como se prepara? Adotar o hábito poupador, é claro. Como que nós pensamos isso? É justamente fazer a seguinte reflexão, fazendo um segundo exercício aqui com vocês. Imagina que você esteja precisando ganhar lá em 2060 o equivalente hoje a 10 mil reais por mês para você ter uma vida tranquila, pagar um bom plano médico para ter paz, ajudar a família quando precisa, estudar filhos. Então você esteja nessa necessidade. O que vai acontecer? Se você tivesse um apartamento que te rendesse de aluguel um salário mínimo, né, você pensaria, bom, eu tenho um apartamento, ele me dá um aluguel equivalente a um salário mínimo, e a partir de então eu vou ter que correr atrás da diferença para inteirar os 10 mil, correto? Essa é a mentalidade adequada. Né? Se todos nós vamos ter o salário de aposentadoria de mais ou menos um salário mínimo, e nós vamos viver mais do que a geração anterior, o desafio que a educação financeira nos traz é como nós devemos agir se lá na frente nós teremos o equivalente a um aluguel, né, de um apartamento pequeno, né, para o resto da vida, sem ter as preocupações de reformar ou discutir contrato e tudo mais, que seria a aposentadoria equivalente a um salário mínimo. A diferença para a necessidade que nós teremos é de responsabilidade nossa. Então, nós temos aqui dois momentos importantes, né, para discutir. Primeiro é que nós temos fatos que irão acontecer. A população irá envelhecer, né? O dinheiro é um recurso finito. Dessa forma, nós vamos ter aposentadorias cada vez mais baixas para poder contemplar o maior número de pessoas. Perfeito? E elas também vão acontecer numa fase mais tardia. A próxima geração vai viver até os seus 95, 100 anos. Então, nós também vamos ficar mais longevos, né? E isso nos obriga a refletir, né? Agora, se eu sei que eu vou ganhar um salário mínimo na minha aposentadoria lá nos anos de 2060 e tudo mais, se isso é um fato ou vai estar muito próximo disso, o que eu posso fazer para complementar a minha renda, né? Essa é uma pergunta bastante inteligente que todos nós devemos fazer. E, claro, uma delas, quem acompanha o canal já entende, que é adotar o hábito poupador. Né? O hábito poupador, que é simplesmente guardar dinheiro, é uma característica fundamental para que nós tenhamos a solução para complementar a renda que faltará no futuro. Ter essa consciência é o primeiro passo. Agir poupando hoje é o segundo passo. E a partir de então, nós vamos trazer ferramentas para a gente quantificar, né? Quanto que nós deveríamos poupar para, após um determinado tempo, ter um complemento de renda ou ter a renda necessária, sem depender de terceiros, nós mesmos, né, com a força do nosso trabalho hoje, fazer esse caminho. A educação financeira tem essas respostas para você. Para isso, siga esse canal. Meu nome é André Arnosti, eu sou educador financeiro
e te vejo no próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, por favor, ajude-nos fazendo a sua inscrição, apertando o sininho para receber notificações e deixando o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.